Coxas e glúteos. Agachamento. Exercício biarticular faz a extensão do joelho e do quadril. Os erros comuns e cometidos neste exercício: apoiar a barra sobre a proeminência cervical ou acima da mesma. Durante a execução, aduzir o quadril exigindo esforço de forma anti-anatômica do joelho. Flexionar o tronco, diminuindo a curvatura lombar, sobrecarregando a coluna. Posição descentralizada do equipamento, bem como as anilhas de forma desiguais. Execução perfeita. Posicionar-se centralizadamente no equipamento e apoiar a barra sobre o músculo trapézio. Abaixar suavemente, inspirando, e subir expirando. Os pés devem estar separados aproximadamente à largura do ombro. Uma breve apneia no início da contração concêntrica é importante. Este exercício pode ser executado em outras duas posições: com os pés separados ou com os pés juntos. Dessa forma, muda-se o ângulo de trabalho da musculatura. Agachamento hack. Exercício biarticular faz a extensão do joelho e do quadril. Os erros deste exercício são: o mau posicionamento no equipamento, com os ombros muito à frente, permitindo a flexão do tronco durante a execução. Os pés desalinhados. Permitir a adução do quadril, exigindo esforço do joelho de forma anti-anatômica. Movimentos muito rápidos. Hiperestender o joelho. Execução perfeita. Posicionar o corpo de modo que o ombro fique bem atrás do apoio. Tronco e glúteo totalmente em contato com o encosto, onde permanecerá por todo o movimento. Posicionar os pés alinhadamente. Contrair os músculos abdominais e iniciar a fase excêntrica suavemente, inspirando. Permitir a flexão do joelho o máximo possível e iniciar a fase concêntrica com breve apneia, seguida da expiração. Pode ser executado nesta posição, aumentando a flexão do joelho para enfatizar o quadríceps, e também na posição 3 para enfatizar o trabalho do glúteo e posteriores da coxa. E ainda na posição 1, mudando o ângulo de ação muscular. Ao finalizar o exercício, trave o equipamento. Avanço. Exercício biarticular faz a extensão do quadril e do joelho, enfatizando a ação do músculo glúteo. Os erros na execução desse exercício são: flexionar o tronco durante a execução e elevar desnecessariamente a perna à frente. Fazer a extensão do joelho. Apoiar a barra sobre a proeminência cervical ou acima da mesma. Movimento perfeito. Centralizar-se perfeitamente no equipamento. Estabilizar o tronco, contraindo a musculatura abdominal. Iniciar a fase excêntrica suavemente, inspirando, e abaixar até que o joelho oposto se aproxime ao máximo da plataforma, projetando o quadril para trás. Iniciar a fase concêntrica com breve apneia seguido da expiração, projetando o quadril à frente. Ao finalizar o exercício, trave o equipamento. Hack. Exercício biarticular faz a extensão do joelho e do quadril. Este equipamento enfatiza o trabalho do quadríceps. Os erros na execução desse exercício são: a extensão brusca do joelho, flexionar o tronco, permitindo que o glúteo e a região lombar se desencoste do equipamento, além de aduzir o quadril, de modo que o joelho fique em posição anti-anatômica. Posicionar-se inadequadamente com o ombro muito à frente. Execução perfeita. Posicionar-se adequadamente, verificando se os pés estão alinhados, encostando todo o tronco e o glúteo no equipamento, de modo que os ombros fiquem na posição correta. Eleve o tronco sem estender totalmente o joelho e concentre sua força no quadríceps.
Contrair os músculos abdominais e iniciar a fase excêntrica suavemente, abaixando até que o carrinho se aproxime ao máximo do limite. Este exercício também pode ser executado com os pés mais aproximados para acrescentar mudança no ângulo de trabalho. Iniciar a fase concêntrica com breve apneia, seguido da expiração. Ao finalizar o exercício, trave o equipamento. Leg press inclinado. Exercício biarticular faz a extensão do quadril e do joelho. Os erros deste exercício são: permitir a flexão excessiva do quadril e joelho, de modo que o glúteo e a região lombar se eleve do encosto, o que pode ocasionar lesões. Estender excessivamente e de forma brusca a articulação do joelho. Permitir a adução do quadril, exigindo esforço do joelho de forma anti-anatômica. Fazer movimentos rápidos. Colocar as anilhas do tamanho e peso desigual. Execução perfeita. Posicionar-se no equipamento de modo que todo o tronco e o glúteo permaneça sobre o encosto. Contrair os músculos abdominais e iniciar a fase excêntrica do exercício suavemente e inspirando. Permitir a flexão do quadril e joelho até o ponto máximo, desde que não se eleve o glúteo do encosto. Também pode ser executado em outras 3 posições. Na posição 2, enfatizando o trabalho do quadríceps. E também na posição 3, para enfatizar o trabalho do glúteo e posteriores da coxa. E ainda na posição 1, mudando o ângulo de ação muscular. Ao finalizar o exercício, trave o equipamento e levante-se devagar. Este exercício constitui uma variação do leg press inclinado. Posicione-se no equipamento de modo que a coxa a ser trabalhada fique bem no centro da plataforma e do encosto. Inicie a fase excêntrica inspirando e suavemente. Abaixe a plataforma o máximo possível, sem que o glúteo se eleve do encosto. Ao finalizar o movimento com uma das pernas, trave o equipamento e posicione a outra da mesma forma. Faça breve apneia no início da fase concêntrica. Faça movimentos suaves e concentre a força na coxa. Excêntrica, concêntrica. Inspire e expire. Ao finalizar o exercício, trave o equipamento e levante-se devagar. Leg press vertical. Exercício biarticular faz a extensão do quadril e joelho. A posição do equipamento permite enfatizar o trabalho do glúteo e posteriores da coxa. Também é importante que as anilhas sejam distribuídas igualmente. Os erros mais comuns nesse exercício são: posicionamento desigual dos pés, o excesso de flexão do joelho e do quadril, permitindo que o glúteo e a região lombar se eleve do encosto. Estender excessivamente e de forma brusca a articulação do joelho. Permitir a adução do quadril, proporcionando esforço do joelho em posição anti-anatômica. Execução perfeita. Posicionar-se corretamente no equipamento e só depois destravá-lo. Contrair a musculatura abdominal e iniciar a fase excêntrica suavemente e inspirando. Concentre a força em suas coxas, sem estender totalmente o joelho. Iniciar a fase concêntrica com breve apneia, seguida da expiração. Permitir a flexão do quadril sem elevar o glúteo do encosto. Ao sair do equipamento, levante-se devagar para evitar tonturas. Glúteo no banco. Exercício biarticular faz a extensão do quadril e extensão do joelho. Erros comuns: usar a força do braço puxando o tronco para frente. Segurar com as mãos muito separadas e muito acima do suporte. Execução perfeita. Colocar o pé bem no centro da plataforma. Segurar no suporte com uma mão sobre a outra ou bem próximas.
Inicie a fase concêntrica com a musculatura abdominal contraída e breve apneia, seguida da expiração. Abaixe o máximo possível. Concentre toda a força no músculo glúteo. Eleve o tronco sem estender totalmente o joelho. Mantenha a face voltada para frente. Excêntrica, concêntrica. Inspire e expire. Glúteo supersérie. Exercício monoarticular faz a extensão do quadril, tendo como agonista o músculo glúteo. Erros de execução: permitir a flexão do tronco, hiperestender a cervical, manter o joelho muito fletido na execução do movimento. Execução perfeita: posicionar-se apoiando o antebraço sobre o colchonete, fazer a extensão do quadril, permitindo a extensão do joelho, manter a face voltada para baixo, estender o quadril ao máximo, sem flexionar ou estender o tronco. Ao finalizar o exercício, levante-se devagar. Stiff. Exercício monoarticular faz a extensão do quadril, trabalhando glúteo e posteriores da coxa. Erros de execução: flexionar o tronco e hiperestender a cervical. Execução perfeita: centralizar a pegada e separar as mãos aproximadamente na largura do ombro. Posicionar uma mão em supinação e a outra em pronação. Fique com o corpo ereto para iniciar o movimento. Iniciar o movimento permitindo a flexão do quadril até sentir os posteriores da coxa totalmente alongados. Somente então iniciar a extensão do quadril até um ponto antes de ficar com o corpo totalmente ereto. Este exercício pode ser executado com o joelho levemente flexionado ou totalmente estendido. Também pode ser executado com os pés aproximados, mudando o ângulo de ação. Inspire e expire suavemente. Permanecer com o tronco e a cervical alinhados. Ao finalizar o exercício, coloque a barra no chão. Flexora sentada. Exercício monoarticular faz a flexão do joelho, trabalhando os posteriores da coxa. Os erros: regulagem inadequada do equipamento, de modo que o joelho se projete muito à frente. Movimento muito rápido e sem cadência. Execução perfeita. Sentar-se no equipamento já regulado ao seu tamanho. Colocar os pés sobre o rolete e só depois prender a coxa ao equipamento. Apoiar-se sobre o suporte de modo que o tronco permaneça totalmente em contato com o encosto durante o movimento. Iniciar a flexão do joelho com breve apneia seguida da expiração, até o ponto máximo permitido pelo equipamento. Realizar os movimentos sempre com o tornozelo em dorsiflexão. Ao finalizar o exercício, solte a coxa e saia do equipamento. Flexora horizontal. Exercício monoarticular faz a flexão do joelho, trabalhando os posteriores da coxa. Os erros mais comuns neste exercício são: posicionamento inadequado no equipamento, com a rótula sobre ou distante do estofamento, permitindo que o rolete se movimente sobre a perna. Permanecer com a cervical hiperestendida, fazer movimentos muito rápidos. Execução perfeita. Posicionar-se no equipamento de modo que a rótula fique próxima à borda do estofamento. Fazer a dorsiflexão do tornozelo e iniciar a fase concêntrica do exercício com breve apneia seguida da expiração. Manter a face voltada para baixo com a cervical em posição anatômica. Ao finalizar o exercício, levante-se devagar. Flexora vertical. Exercício monoarticular faz a flexão do joelho. Os erros cometidos são: hiperextensão da cervical, movimento rápido e sem cadência, manter a perna de apoio com o joelho estendido, tornozelo em flexão plantar, obstruindo o movimento. Execução perfeita.
Apoiar o antebraço sobre o estofamento. Flexionar levemente o joelho da perna de apoio e iniciar a fase concêntrica, com breve apneia seguida da expiração. Permanecer com a face voltada para frente. Executar o movimento com o tornozelo em dorsiflexão. Extensora. Exercício monoarticular. Faz a extensão do joelho. Os erros são: posicionar o rolete abaixo da articulação do tornozelo, forçando-a desnecessariamente. Permitir que o glúteo se eleve do assento. Fazer movimentos muito rápidos e sem cadência. Execução perfeita. Regule o equipamento de acordo com o seu tamanho. Posicionar o rolete levemente acima do tornozelo. Inicie a fase concêntrica do exercício, fazendo a extensão total do joelho, acompanhada da expiração. Este exercício é exclusivo para o trabalho do quadríceps, composto pelo vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio e reto femoral. Vejam a ação da musculatura. A fase excêntrica deve ser suave e o máximo permitido pelo equipamento, sem relaxar a musculatura e elevar o glúteo do assento. Ao finalizar o exercício, levante-se devagar. Sissy Squat. Exercício monoarticular faz a extensão do joelho trabalhando o quadríceps. Erros de execução. Flexionar o quadril na intenção de facilitar o movimento. Movimento excessivo. Desencostando a panturrilha do estofamento, na intenção de relaxar a musculatura. Execução perfeita. Posicione-se no equipamento, prendendo o dorso do pé ao rolete e encostando a panturrilha no estofamento. Elevar os braços na altura do peitoral. Iniciar o movimento permitindo a flexão máxima do joelho com o abdômen contraído. Inspire durante a flexão. Inicie a extensão do joelho com breve apneia seguida da expiração. Estenda ao máximo, mas antes de chegar ao ponto zero. Projete levemente o quadril à frente. Também pode ser executado com um peso ou uma anilha sobre o peitoral para aumentar a carga, ou atrás do pescoço, se preferir.